pessoal, meu nome é Valentina. Oi pessoal, meu nome é Bárbara. Oi pessoal, me chamo Fernanda. E juntos somos os católicos. E no programa de hoje teremos convidados muito especiais. Os ministros da Eucaristia, A Pastoral da Catequese e o Movimento Focolares. Primeiramente, nós gostaríamos de desejar as boas-vindas aos nossos convidados. Esperamos que vocês gostem do programa, que seja um momento de muita interação, que vocês possam falar a missão da pastoral de vocês. Certo. Bom, a nossa primeira pergunta é que a gente quer saber o que faz um ministro, né? Qual é a função dessa pastoral durante a missa? Qual é a missão de vocês na igreja? Boa noite, eu sou a Antônia, ministra da Eucaristia, há 2 anos e meio. E a nossa função no altar é distribuir Jesus. Uma função que é dada e somente a nós mesmos, ministros, fazer o trabalho fora os diáconos e os padres. A segunda pergunta é: quais são os compromissos que o ministro tem que ter com a igreja? Compromisso é como qualquer católico, né? E nessa missão, principalmente de levar Cristo, não só na missão de ajudar na celebração da missa, a distribuição, mas levar os idosos, aos enfermos. E a questão da gente aprender cada vez mais a doutrina, né, da nossa igreja e, de alguma forma, ser essa experiência de levar Cristo encarnado, né, nessa missão de evangelizar mesmo. Certo, a gente queria saber há quanto tempo vocês já estão nessa pastoral, como é que está sendo? Como eu falei, né, nós somos ministros há 2 anos e meio. Tá no quase mesmo tempo, já, eu e o Sanderson entramos na mesma época. Nós temos um prazo de 1 ano estimulado pela igreja. Porém, nós não precisamos ficar somente esse 1 ano. Se eu quiser ficar 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu posso ficar normalmente. Existe uma renovação, né? Anualmente. Certo. Todo ano. Todo ano tem uma renovação. E é através de uma indicação, né? Isso é uma curiosidade, porque eu mesma não sabia disso, que vocês tinham um certo tempo, mas vocês poderiam continuar. Sim, temos sim. Todos os anos, na época de renovarmos o nosso voto de ministros, nós renovamos o voto para mais 1 ano. Não significa que esse ano eu possa parar de servir, né, como ministra. Eu posso tanto parar como eu posso seguir, porém que eu dê o prazo adequado, o tempo certo para que o padre ou a minha coordenação procure outro ministro para ir colocando na nossa vaga, para não ficar a falha de ministros para o altar. Essas promessas são renovadas no dia de Corpus Christi, isso? No dia de Corpus Christi, é feita a celebração, né? Uma festa muito grande, por sinal uma das mais bonitas que eu gosto também. E lá é feita a renovação dos nossos votos. Tanto a instituição, né, dos novos, quanto a renovação dos que já participam, né? Vocês participam somente dessa pastoral? Não, eu sou da RCC, né? Sou da liturgia, atuo com canto e sou também do apostolado da oração. Eu já sou exclusivo, estou só nessa missão. Mas, por exemplo, o senhor que só participa dessa pastoral, participaria de outra pastoral? Com certeza. Sim, qual? Da oração, tenho vontade Ah, ótimo. de participar. Quando vocês eram mais jovens, participavam assim de algum grupo de jovens, alguma outra pastoral? Eu sou de Imperatriz, né? Então eu fui crismada, fiz a primeira Eucaristia, fui crismada na mesma época. O nosso grupo fundou um grupo de jovens. Nesse grupo de jovens a gente passou a ser comunidade também da RCC, passamos parte da RCC. Então quando eu vim para Paragominas, eu já era da RCC. Ótimo. E eu já posso dizer que não foi da mesma forma, né? Eu digo que foi através de um chamado, né? Eu digo que foi Cristo que me chamou, mas foi uma indicação da nossa coordenadora que me chamou a participar, a ser ministro, e eu digo para vocês que foi a partir desse chamado que eu efetivamente vim viver a fé católica realmente. Eu não participava de movimento nenhum
E eu digo para todos que foi uma transformação da minha vida, literalmente. A minha forma de pensar e de agir mudou 360 graus. Muito interessante. Outra curiosidade que a gente queria ter também é como que foi, né, esse chamado? Como que foi esse chamado para vocês? Foi alguém que chamou, como que o Sanderson falou? Como é que foi? Para quem tem interesse, eu quero ser ministro da Eucaristia. Eu vou procurar a coordenação. Não é bem assim. Para você ser um ministro da Eucaristia, você tem que ser indicado por um ministro, ou você ser chamado pelo padre, ou pela coordenação dos ministros, que nós somos a pastoral do Extraordinário de Sagrada Comunhão. Então, nós somos indicados por outras pessoas, ou nós indicamos outras pessoas desde que já somos ministros há tempo. Então, ano que vem, eu posso indicar uma outra pessoa a ser chamada a ser ministra. E é interessante que nós somos os ministros extraordinários, né? Assim como muitas pessoas conhecem como ministro da Eucaristia, mas o ministro ordinário realmente é o padre, é o diácono, né? E nós somos os extraordinários, ou seja, o nosso trabalho ele é, de certa forma, supletivo. Ou seja, se não houver necessidade, a gente não precisa estar participando, distribuindo. Né? Estamos naquela situação de realmente de ser extraordinário, né? E isso é interessante um pouquinho da história, né? Do que é o ministro. Com certeza. Ele foi instituído no Concílio Vaticano II, de 1962 a 65, onde foi autorizada a instituição dos ministros extraordinário da Sagrada Comunhão, e foi através desse início, né, que houve essa participação de certa forma dos leigos, né, de participar desse sacramento que é tão importante, né, quando a gente lembra de Cristo, né, na cruz ali. É uma emoção, emoção. Você servir Jesus, você estar no altar servindo como ministro, é uma emoção muito grande. Eu mesmo, particularmente, já várias vezes já chorei ao comungar, porque é uma emoção. Você tá ali, você tem o privilégio de estar lá com Jesus, tocar Jesus e levar Ele a uma pessoa. É um privilégio muito grande. E é interessante que, assim, o primeiro sacramento é o batismo, né? Como eu estava falando da questão dos sacramentos, né? De Cristo ali na cruz, do coração transpassado, que jorrou água e o sangue. A água representa o batismo, né, que é o primeiro sacramento, e o sangue é a Eucaristia, que é o mais importante. Exato. E a gente está nessa situação de não ser o mais importante, mas, pelo contrário, uma responsabilidade muito maior. Né? Exatamente. O que levou vocês a participarem dessa pastoral? Foi só pela indicação ou vocês já tinham um interesse em participar? Particularmente, eu vou falar, eu tinha um desejo muito grande de ser ministra. Não só partiu de 2 anos e meio atrás, mas sim, bem antes, numa coordenação, eu cheguei a pedir, né? Foi quando a coordenação falou para mim assim, calma, teu tempo vai chegar. E o meu tempo chegou realmente e estou vivendo essa maravilha de ser ministra. Que bom. Eu já não tive esse anseio. Pelo contrário, eu nunca pensei em participar de qualquer movimento da igreja. Apesar de ser católico, nasci de um berço católico, mas não era praticante, né? Quando eu digo que foi um chamado que, de alguma forma, me trouxe de volta. De volta. Verdade. E vocês, têm, assim, algum conselho para dar para alguém que sente essa vontade também? Vocês, qual é, assim, um recado que vocês dariam para essas pessoas que podem assumir assim, essa responsabilidade de ser ministro, né? O que vocês querem dizer, né, para eles? Se eu falo que a pessoa, quando ela quer ser ministra, ela é observada qual o seu envolvimento na igreja. Se ela é praticante das missas, se ela vem às missas todos os dias, ou 2 ou 3 mais vezes na semana, se ela participa aos domingos, certinho mesmo, e se ela participa de alguma pastoral. Caso contrário também, se ela não participa, é sempre indicado que a pessoa esteja livre ao serviço de ser ministro, porque o ministro requer que ela tenha tempo disponível para ir servir ao momento que for. Muitas vezes nós somos chamados para
celebrar umas exéquias, muitas vezes somos chamados para visitar um hospital, um doente. Então, requer muito tempo da pessoa que queira ser ministro. Não é só eu trabalho, eu feito e eu vou ser ministro porque a hora no domingo que eu for indicado, que eu estiver na escala, eu vou servir. Não é assim. Eu trabalho, mas eu dedico o meu tempo de ser ministra. Os dias que eu sou escalada, eu estou lá. Os dias que eu não estou escalada, e se o meu irmão precisar que eu substitua, eu também procuro estar lá. Então, assim, é você fazer o seu tempo. Você ter tempo para servir e você ter esse caminhado na igreja de vir às missas. Não só você querer participar porque você acha bonito a pastoral. Pegando o gancho da minha irmã, e é interessante essa questão de a gente ter tempo para Deus, né? De alguma forma servir a Deus, e através dessas pastorais, de alguma forma a gente se envolve, né? Eu digo para todas as pessoas que é uma transformação de vida. Exato. Somente ter contato com Cristo vivo, na Eucaristia, eu digo que é a melhor experiência que todas as pessoas possam ter, né, na vida, essa experiência todas são importantes, mas que a pessoa possa se envolver, né? Nós gostaríamos de saber qual que foi a sensação de entregar pela primeira vez a comunhão para alguém. A sensação eu vou falar a verdade para vocês. No momento que eu fui convidado a ser ministro, eu fiquei uma semana sem dormir, eu não dormia, pensando se realmente eu era digno, né, desse serviço, mas foi interessante, passei uma semana. Imagine quando eu comecei, de certa forma, servir, assim, nervosismo, assim, é algo assim que não tem como explicar, né? O coração só falta pular pela boca, a gente fica nervoso. As pessoas falam que a hóstia vai cair da nossa mão naquele momento, porque é uma emoção grande. É uma emoção e nervosismo misturado. É um turbilhão de emoções junto, a verdade é essa. Bom, nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês por terem ficado com a gente até agora. Então, por terem dedicado um tempinho, né, para vir aqui falar um pouquinho sobre a função de vocês. Para terem vindo, né, por dar esse relato incrível, né, porque sem dúvidas foi um chamado muito forte em vocês dois, né, e foi assim um relato muito bonito, né. Acho que todo mundo deveria ter essa experiência de conhecer um pouco mais, né, sobre a pastoral de vocês e entender o real significado, né, a importância, né, que ela tem na nossa Santa Missa. Obrigada, nós também agradecemos e essa oportunidade de podermos também falar um pouco da nossa pastoral a todos que estão nos assistindo. É um prazer, né? E a gente sempre está nessa condição de apoiar também, né, os movimentos e chamar, né? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, né? É isso aqui. E agora nós temos mais duas convidadas muito especiais e nós gostaríamos de conhecer quem são vocês. Bom, eu sou a Viviane, sou catequista, faço parte da nossa igreja desde pequenininha, fui batizada católica muito cedo, então eu fui catequizada pelos meus pais, foi a primeira catequese que eu tive, então esse meu chamado, essa minha vontade de ser catequista, ela vem desde muito cedo, desde muito pequena. E aqui estou. Eu sou a Laísa, sou focolarina, leiga consagrada do movimento dos focolares. A Laísa, por que você quis fazer parte desse movimento dos focolares? Foi algum chamado? O que foi para você querer fazer parte? Eu conheci o movimento dos focolares através da minha irmã, que já participava desse movimento. E assim, é um movimento muito aberto, né, com várias vocações, né, jovens, adolescentes, crianças. E quando eu comecei a participar, eu tinha uns 19 anos. E o que me chamou a atenção, o que me atraiu nesse movimento, nessa espiritualidade sobretudo, né, que essa espiritualidade vem de Chiara Lubich, a fundadora do movimento, né? E eu senti assim essa presença de Jesus, assim uma atmosfera diferente nas reuniões. E o que me atraía era assim como as pessoas do movimento que
contavam como procuravam viver o Evangelho, as frases do Evangelho. Então se meditava uma frase naquele mês e se contava, mas para quê, né? Para se ajudar reciprocamente, né? Não como assim para eu consegui, mas para dizer, não, mas é possível viver essa frase do Evangelho, é possível viver o Evangelho. Viviane, conta pra gente como é que você atua na catequese. Conta pra gente. Bom, ser catequista não é algo assim tão fácil. Não é só a gente chegar dentro de uma sala e querer atuar como um professor, até porque nós estamos ali como evangelizadores, né? Então, a gente levar o evangelho para o jovem ou para a criança é algo assim que requer muito cuidado, porque a gente tem que, antes de tudo, viver a palavra e ter o conhecimento do catecismo da Igreja Católica. A gente não pode simplesmente pegar aqui o livro do catequista, eu sou catequista de Crisma 1 atualmente, e ler o encontro e passar um resumo do que está aqui no livro, sobre o meu entendimento. Não, eu tenho que passar aquilo que está dentro da nossa doutrina católica, aquilo que está dentro do catecismo da Igreja Católica. Então, catequizar dentro de um encontro é isso, levar a doutrina católica de forma leve, de forma dinâmica, de uma forma que todos entendam a nossa linguagem ali, adequando sempre, né? Quando é para falar com uma criancinha, ser um pouco mais leve, adequar a linguagem ao jovem, que hoje nós estamos, né? Eu juntamente com meu esposo, subtenente Bordalo, hoje ele estaria aqui comigo, porém ele está de serviço, mas é isso. É algo que requer muito cuidado. Não é fácil a caminhada de catequista, não, como muitos pensam, tá, gente? É algo assim que requer muita dedicação, oração diária, viver o Evangelho, buscar sempre mais, fazer ecoar a palavra de Deus. Alaísa, a gente queria que você contasse um pouco o que é o movimento dos focolares, para a galera de casa já ficar sabendo o que é. O movimento dos focolares surgiu na Itália através de Chiara, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, Chiara já havia se dedicado, né, havia sentido o chamado de Deus e havia iniciado com algumas companheiras o amor concreto, amar-vos uns aos outros. Então, em situação de guerra, sabe como é, né? Então, caíam as bombas e aí, quando tocavam as sirenes, corriam aos refúgios. Então, se a palavra dizia amai-vos uns aos outros, então o próximo, o mais próximo, naquele momento era uma mãe que corria com os filhinhos para se abrigar das bombas, era um velhinho que vinha. Então, Chiara e suas primeiras companheiras corriam, se arriscavam, né? Porque o mais importante naquele momento era amar. Então, nesse desejo, né, de atuar as frases do Evangelho, então pouco a pouco foi contagiando outras pessoas, né? E em 2 meses já eram 500 pessoas que queriam viver aquele amor, né? E no refúgio antiaéreo, enquanto esperavam, né, que passassem os bombardeios, Chiara levava sempre um pequeno evangelho e à luz de velas ela abriu o evangelho ao acaso e meditavam aquela frase, né? E o que elas percebiam, né, desse amor para aquelas pessoas que estavam ali, né, é que as palavras do evangelho se cumpriam, se realizavam, né? Então, dai e vos será dado. Então, muitas vezes faltava alimento na guerra, né? Então, às vezes elas tinham poucas coisas em casa, embatiam um pobre, então dava, é isso que tem. E chegava, dava uma coisa e imediatamente chegava alguém. Uma vez aconteceu que tinha um ovo somente, né, na casa. Então, a que estava em casa, né, as outras estavam trabalhando. Pensava, vou fazer uma sopa, né, com esse ovo. E aí bateu um pobre, né, pedindo ajuda. E ela hesitou, né? Então, mas a outra que estava do lado disse, é Jesus, vamos dar. E elas deram seu ovo. E logo em seguida chegou uma pessoa com uma dúzia de ovos, né?
Então a felicidade maior era comprovar, né, que as palavras do Evangelho se cumpriam, né? E também tem um episódio muito bonito, né, que uma vez se aproximou de Chiara um pobre e homem, né? E ele disse: eu estou precisando de um par de sapatos número 42. E Chiara pensou, né? Mas a maioria eram mulheres, né? E então ela entrou na igreja, se ajoelhou e pediu para Jesus, né? Jesus, eu te peço um par de sapatos número 42 para ti naquele pobre, né? E saindo da igreja, né, com aquela confiança, né? E logo se aproximou uma pessoa, uma amiga dela, né, com um pacote na mão, né? Disse que é para os teus pobres, né? E que ela abriu e era um par de sapatos de homem número 42, né? Então isso fortalecia muito mais, cada vez mais, né, esse desejo, né? E esse carisma se espalhava, né? E se espalhou em 182 nações, né? Então existem pessoas que, porque assim, né? O carisma ele vem, né, para renovar a igreja, né, para contribuir, né, às espiritualidades, né? Então é uma forma, assim como São Francisco, como tantos outros santos, né, que com o seu carisma enriquece a igreja, né? E assim também o carisma da unidade, que é o carisma de Chiara Lubich. A gente queria saber há quanto tempo vocês estão nessa caminhada, tanto a senhora no movimento, como a Viviane, né, nessa missão, juntamente com o seu marido, de evangelizar, né, esses jovens. Eu estou nessa missão como catequista há 4 anos e foi justamente o momento que nós terminamos o catecumenato, quando nós decidimos nos casar na igreja para se doar mais, para ficar a serviço, porque é isso que o sacramento do matrimônio pede, né? Que a família se coloque a serviço da igreja. Então a gente pensou, a gente tem que se regularizar diante de Deus. E nós fizemos o catecumenato e no final nós tivemos esse chamado, que ele já tinha nascido dentro da gente até então. Que em 2015 surgiu aqui em Paragominas o programa Escola da Vida. A gente sempre sentiu essa necessidade de fazer com que o jovem desperte para o amor da igreja, para o amor de Deus, para o olhar para o próximo. E foi isso, foi dessa forma. Então, dentro desses 4 anos, nós temos essa experiência que nos edifica, que nos leva a sempre buscar muito mais, né? Desde que eu conheci o movimento, né, eu participo até hoje, né, e assim, eu sou leiga consagrada, né, então no movimento existem muitas vocações, né, famílias, jovens, né, mas a minha vocação é totalitária, né, é leigo consagrado, então eu vivo em uma comunidade que se chama Focolare. Então, depois de um período de formação, nós somos destinados a qualquer parte do mundo, né? Então, eu, primeiramente, né, quando terminei a preparação, eu fui morar muitos anos na Argentina, na zona de Buenos Aires. E depois de um tempo lá, né, eu vim para cá e para uma outra comunidade do movimento, né, em Benevides. E vai fazer 2 anos que eu estou aqui em Paragominas, também no Focolare, né? E a gente procura dar também essa espiritualidade para um grupo de crianças e adolescentes. E também procuramos nos doar também na igreja, na paróquia. Eu também ajudo na perseverança, né? Durante a caminhada de vocês já participaram de outro movimento? Já pensaram em participar? Eu nunca penso em sair da catequese, porque é uma pastoral assim que me pegou assim pelo coração mesmo. É apaixonante isso. Eu tenho muito orgulho de falar que eu sou catequista. Eu tenho muito orgulho mesmo, assim, quando as pessoas me perguntam, sempre quando a gente vai se apresentar, eu sou servidora pública, e sempre que a gente vai em alguma reunião que as pessoas não me conhecem, eu falo da minha profissão, né, e falo, eu sou catequista. Aí às vezes as pessoas até me olham assim, mas, ei, calma, a gente está falando de outra coisa. Não, eu não tenho vergonha de mostrar, de carregar o texto na minha mão,
de usar camisa de Nossa Senhora. É isso que o católico tem que fazer, né? Tem que mostrar a identidade do católico mesmo. Qual o propósito dos focolares e da catequese? O que vocês querem transmitir? O propósito do movimento dos focolares em si, do carisma da unidade, né? Kiara que sentiu, né, uma vez abrindo o evangelho, né, que tinha nascido para realizar essa página que todos sejam um, que era a oração de Jesus, né, que ele pediu ao Pai, né, Pai, que todos sejam um. Então sentiu que esse desejo de contribuir de alguma forma por essa fraternidade, né, entre os homens, né, e isso através de várias formas, né? Então é isso que a gente procura pequeno no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ou através do trabalho, ou da formação que a gente procura ter com as crianças, adolescentes, né? Com os jovens também, primeiro ser, né? Procurar viver, recomeçando cada dia, né? Mas contribuir para essa fraternidade, para essa unidade. O propósito da catequese em si é levar o conhecimento cristão para aqueles que ainda não o conhecem. Preparar as crianças, né, para receberem a primeira Eucaristia e sucessivamente receber os sacramentos seguintes. E antes de tudo, né, o batismo. Então, o propósito da catequese é esse: levar o conhecimento ao cristão, como ele tem que viver, mostrar o caminho onde ele deve seguir, né? E não só isso, a gente leva esse propósito muito mais a fundo, que a gente toca nas características, né, que o cidadão como pessoa deve seguir e se portar dentro de uma sociedade, que é muito importante dentro da catequese a gente não falar somente sobre Jesus, sobre a Bíblia em si, sobre a palavra, sobre os temas que são colocados para os encontros, a formação desse cronograma de encontros, ele parte da coordenação da catequese, né? E durante a caminhada, você teve o interesse de trabalhar com turma? Você trabalha com a Crisma 1, correto? Né? Com adolescentes. Durante algum outro momento da caminhada, você pensou em trabalhar com turmas mais velhas, como o catecumenato, ou quem sabe até as sementinhas? Eu recentemente, olha, essa pergunta era bem tendenciosa. Porque recentemente eu recebi um chamado e aceitei esse chamado de trabalhar com o catecumenato, com a turma de catecumenato. Nós vamos iniciar agora em agosto. Não tinha pensado, porque instruir um adulto é diferente de instruir um jovem, né? De instruir uma criança. Eu sou muito dinâmica. Eu gosto de levar os nossos encontros não só ali dentro do ambiente da sala de catequese, mas fora dele, com músicas, com cartazes, com vídeos, enfim, fora daquele dia que é na quarta-feira, na quinta-feira o nosso, mas também durante a semana toda, todos os dias, de alguma forma, evangelizar ali dentro do grupo de WhatsApp. E é muito fácil trabalhar com o jovem. E agora eu recebo mais esse desafio, né, de trabalhar com pessoas da minha idade, da minha faixa etária, da faixa etária do meu esposo. E isso vai ser mais uma experiência que eu tenho certeza que vai firmar mais ainda a minha caminhada dentro dessa pastoral, que é maravilhosa. Quem consegue ter essa experiência como catequista não consegue se desvincular uma vez que se apaixona. Muito interessante. E o que é preciso para ser uma focolarina e uma catequista? Para a focolarina, como é um chamado, né, uma vocação totalitária, então realmente é escutar a voz de Deus, né? Então isso é determinado, são várias vocações, né? Mas no caso essa, né, a minha, então assim como
né, tantas outras religiosas, freiras, né, sacerdotes, né, tem um momento da vida, né, que sente que Deus está te chamando, né? Eu antes nunca imaginava, né? Então uma vez uma conhecida minha entrou no convento e eu disse, ai, que legal, que coragem, né? E aí, mas quando Deus chama, tu escuta aquela voz, né, de Deus, então Ele te dá a graça, né, te sustenta e tu tens aquela coragem, né, de deixar tudo, a família, né, a profissão, não sei, tudo, né. No meu caso, né, eu tinha passado num concurso e pude assumir, mas eu deveria seguir, né? Então também deixar tudo, né? Como um presente, aquele sinal também que tu está disposta a dar tudo por Deus, né? Então é assim, essa no meu caso que é uma vocação totalitária, mas como também foi explicado antes, existem tantas vocações e também Deus chama nas outras vocações, né? Mas a minha é essa. Bem, para ser um catequista, a pessoa tem que se doar, é doação. Catequista é vocação, é responsabilidade, é perseverança, porque depois a gente recebe é como se fosse uma batalha espiritual. O inimigo ele fica sempre querendo derrubar a gente, porque ele fica com raiva, né? Fica furioso que a gente está salvando almas. Então isso para ele não é bom e a gente fica nessa batalha. Então requer muita doação, oração, persistência, responsabilidade. E acima de tudo, para ser um catequista, você tem que ter amor à igreja. Existem encontros do movimento dos focolares? Que dia que é? Conta pra gente. Ótimo, vamos convidar. A gente reúne, né, adultos, jovens. Na primeira sexta-feira do mês, a gente faz a reunião da Palavra de Vida, né? Que é para colocar em comum, aprofundar, né, as frases do Evangelho. E a gente faz no Salão Arco-Íris, que fica na Rua Paraguai, na penúltima casa, próximo ao Lions. Então, esse é para os adultos, né? E para as crianças, a gente reúne a partir dos 4 anos, na rua Uraí, no bairro do Uraí, na Floriano Peixoto 295. A gente reúne num horário mais, assim, combinado, né, com as mães, com os pais, né? Então a gente reúne às 18h45 esse grupo de crianças, né? E os adolescentes a gente reúne dia de quarta-feira. Às vezes aqui na Matriz, outras vezes também lá no Uraí, no Floriano Peixoto 295, às 19h30. E a gente está aberto, quem quiser conhecer, aprofundar a espiritualidade. Agora a Laísa vai cantar uma música pra gente, vai tocar aqui, que está relacionada ao movimento dos focolares. E expressa um pouquinho esse chamado de Deus. Caminhamos hoje seguindo teu olhar de amor que nos disse forte ao coração. Segue-me. Caminhamos hoje seguindo teu olhar de amor que nos disse forte ao coração. Como rara flor que tem sua raiz no céu, seu perfume diz que tem vida sem morrer. Nossa vida, o tempo, o trabalho, cada dor, reencontramos em teu amor. Caminhamos hoje seguindo teu olhar de amor que nos disse forte ao coração. Segue-me. Caminhamos hoje seguindo teu olhar de amor que nos disse forte ao coração. Sem temor, lançadas no amor de um Deus que é Pai,
neste encanto vive, não existe mais pra si. Vive pra doar esperança, paz, a luz, alegria de um livre sim. Caminhamos hoje seguindo teu olhar de amor que nos disse forte ao coração. Segue-me. Caminhamos hoje seguindo teu olhar de amor que nos disse forte ao coração. Bom, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. Nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês, agradecer também ao nosso público por ter ficado com a gente até o final do nosso programa. Nós esperamos que vocês tenham gostado, esperamos ver vocês mais vezes aqui, né? E foi isso, gente. Esperamos que vocês também tenham gostado e nós nos vemos toda sexta-feira após a missa.